Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa terceira aula de epístolas paulinas e gerais. Estivemos aí analisando 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo. E eu expliquei a situação sobre o jovem, pastor Timóteo, ali na igreja de Éfeso, na Ásia Menor, a primeira carta, as orientações do apóstolo Paulo para que Timóteo estivesse ali coordenando, direcionando, administrando a igreja de Cristo Jesus ali em Éfeso. Importantíssimo essa análise das cartas pastorais ou epístolas pastorais. Estamos aqui com o livro de 2 Timóteo. O autor é Paulo. A data, cerca do ano 66 a 67 depois de Cristo. Essa epístola, ou carta, também chamamos de livro, são livros bíblicos, do apóstolo Paulo a Timóteo, essa segunda, é uma epístola muito assim pessoal. Também trazendo ali orientações. Porém, o apóstolo Paulo, ele vai falar do seu sofrimento, da sua luta, ali aprisionado em Roma. E ele vai falar sobre o abandono que sofreu de diversos irmãos. E ele vai virar para Timóteo e vai falar, procura vir ter comigo depressa. Traz a Marco, que é o João Marcos, traz consigo ele. E vira para Timóteo e fala, o tempo da minha partida, ou seja, o tempo de eu morrer está próximo. O apóstolo Paulo está verificando. Tinha sido trocado, já mudado, o imperador. E o imperador que estava, ele não estava preocupado em resolver questões de criminoso, pessoa que está presa, aguardando absolvição ou condenação. Era mais prático para ele mandar matar. Mata logo e resolve a situação. Então o apóstolo Paulo, ele vendo as situações, ele fala, o tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate. Eu terminei, Timóteo, a minha carreira. Só tem uma coisa, eu guardei a fé. Então, um conteúdo, uma carta muito linda de ser analisada, verificado doutrinariamente. Vamos lá. Ocasião e datação. A carta originou-se devido à preocupação de Paulo com as necessidades de Timóteo, bem como suas próprias. Ele, Paulo, lembrou Timóteo de suas responsabilidades e o advertiu a se entregar de corpo e alma à sua tarefa. Em relação a si mesmo, Paulo necessita de algumas coisas pessoais. E em sua solidão desejava ver Timóteo e Marcos. Há pouca dúvida sobre Paulo ter escrito esta carta pouco antes de sua morte. Portanto, como é provável que ele tenha sido executado
antes da morte de Nero, que foi em 68 depois de Cristo, a carta deve ser datada ali entre o ano 66 e 67 depois de Cristo. Bem, abrindo aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai olhar para Timóteo e vai falar o seguinte aqui, o capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, Paulo falando, fortifica-te em Jesus. Fique firme nesse contexto, fique firme nessa vida espiritual. Versículo 8 do capítulo 2. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Tem versão que fala não está presa. Versículo 10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que palavra maravilhosa! Linda essas palavras, esse conteúdo do apóstolo Paulo. Aqui, no capítulo 4, o apóstolo, ele dá algumas orientações a Timóteo, fala para ele fazer o trabalho, a obra de um evangelista. E quando chega o versículo 6, o apóstolo Paulo fala o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Leiam de maneira tranquila, calma, observando os detalhes, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus. Temos aqui o esboço de 2 Timóteo. Nós temos o primeiro ponto, que é a introdução, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Dentro desta introdução, nós temos saudação e ação de graças. Temos o segundo ponto, fidelidade face às dificuldades. Capítulo 1, versículo 6 ao versículo 14. Qual o conteúdo? Essa fidelidade, devido à natureza da experiência cristã, devido à grandeza
do Evangelho, devido ao exemplo de Paulo. O nosso terceiro ponto: fidelidade face às deserções. Capítulo 1, versículo 15, até o capítulo 2, versículo 13. Então nós temos aí o exemplo de Onesíforo, o caráter da obra de Timóteo, a obra redentora de Cristo. O quarto ponto: fidelidade face ao erro. Erro doutrinário, erro prático, tudo aí com as passagens bíblicas. E o nosso quinto ponto é a conclusão, lá do capítulo 4, ali, versículo 9 ao versículo 22. Dentro de nossa conclusão, nesse esboço, nós temos instrução, advertência, explicação, saudações e temos a benção. Então, fechando aí o esboço da segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, ali em Éfeso, o jovem pastor Timóteo. E nós temos o livro de Tito. Tito, jovem pastor também, na ilha de Creta. Alguns chamam de Creta. Ilha de Creta, ali no mar Mediterrâneo. Ele estava ali pastoreando a igreja na ilha de Creta. Nós temos aqui a passagem bíblica aonde o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, capítulo 1 de Tito, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Como que deve ser esses presbíteros? Versículo 6. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Olha que importância das questões doutrinárias, das orientações para o ministério que o apóstolo Paulo ele dá ao jovem pastor Tito. O autor dessa carta a Tito, claro, Paulo. A data, cerca do ano 64 depois de Cristo. Ocasião e datação. Embora o Novo Testamento não registre
um ministério de Paulo em Creta, passagens como o capítulo 1, versículo 5, indicam claramente que ele e Tito conduziram uma missão lá. Essa campanha provavelmente tenha acontecido em alguns momentos durante o ano 63 e 64 depois de Cristo. Como tinha pouco tempo, Paulo deixou Tito em Creta para cuidar de novas igrejas. Então o apóstolo partiu para outras áreas de trabalho. Em algum momento, a caminho de Nicópolis, na Grécia, ele escreveu para Tito. A carta dá indicações de ter sido escrita durante o outono, provavelmente por volta ali do ano 64 depois de Cristo. O conteúdo da carta. A carta a Tito tem uma afinidade com a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ambas as epístolas são endereçadas a jovens homens, aos quais tenham sido designados de liderança responsável em suas respectivas igrejas durante a ausência de Paulo. Ambas as epístolas ocupam-se com as qualificações daqueles que devem liderar e ensinar as igrejas. Tito tinha 3 grandes temas: a organização da igreja, a doutrina correta e a vida santa. Tito, ele tinha de ordenar os presbíteros em cada cidade ali da ilha de Creta, onde existia o núcleo de uma congregação. Eles deviam ser homens de alto caráter moral e deveriam ser inflexíveis em questões de princípio, mantendo a verdadeira doutrina apostólica e sendo capazes de reprovar os opositores. Temos aqui o esboço de Tito. Dentro do esboço de Tito, o nosso primeiro ponto é a introdução. Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Dentro da introdução, declaração do ofício, esperança e funções de Paulo, saudação, encargo de Tito. Segundo ponto, instruções em relação aos presbíteros, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 16. Suas qualificações, a necessidade de administração adequada. O terceiro ponto, instruções em relação à conduta cristã. Entre eles mesmos, a conduta cristã entre eles mesmos, em relação ao mundo todo. Nosso quarto ponto, instruções finais, para ensinar verdades espirituais, para evitar dissensões, tudo aí com as passagens bíblicas. E o quinto ponto, instruções e saudações, as saudações finais. É um tesouro o conteúdo do apóstolo Paulo a Tito.
É uma maravilha. Leiam a palavra de Deus. Leiam a Bíblia. Amém? Vamos dar uma pausa nesse momento aqui e vamos dar continuidade à graça e à paz do Senhor Jesus a todos. Amém.